Olá, eu sou Isabelle Caína Delgado e estou de volta com a sessão intitulada Diálogos e Inclusão no nosso projeto do IREC. Ao longo deste mês e no próximo mês estaremos conversando a respeito da deficiência intelectual, certo? Então estaremos abordando alguns conceitos, algumas ideias que norteiam este transtorno. Então, a deficiência intelectual, ou transtorno do desenvolvimento intelectual, é um transtorno com início no período do desenvolvimento, que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto déficits adaptativos, nos domínios conceitual, social e prático, certo? Então, são esses três grandes domínios, conceitual, social e prático, que norteiam o nosso entendimento a respeito das manifestações da deficiência intelectual. Existem três critérios fundamentais que precisam ser preenchidos para o entendimento deste transtorno. O primeiro critério envolve déficits em funções intelectuais, como raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência. Todos confirmados tanto pela avaliação clínica, quanto por testes de inteligência padronizados e individualizados. Então, esses são os primeiros déficits em funções intelectuais que nós observamos. O segundo critério envolve déficits em funções adaptativas, que resultam em fracasso para atingir padrões de desenvolvimento e socioculturais em relação à independência pessoal e responsabilidade social. Sem o apoio continuado, os déficits de adaptação limitam o funcionamento em uma ou mais atividades diárias. Que atividades diárias são essas? Podemos pontuar a comunicação, a participação social e a vida independente, e em múltiplos ambientes, como em casa, na escola, no trabalho e na comunidade onde esta pessoa vive. O terceiro e último critério envolve o início dos déficits intelectuais e adaptativos durante o período do desenvolvimento. Então, nós já podemos observar, tais déficits já nos anos iniciais de desenvolvimento dessa criança. Vale ressaltar que esses déficits que são observados nos anos iniciais, revelam um desdobramento ao longo de toda a vida deste ser humano, ao longo da segunda infância, da adolescência, da fase adulta, e da terceira idade, tá? Ao compreendermos a terminologia que envolve este transtorno, o termo diagnóstico deficiência intelectual equivale ao diagnóstico da CID-11, a Classificação Internacional das Doenças, de transtornos do desenvolvimento intelectual. A deficiência intelectual é um termo de uso comum, usados por muitas pessoas, usados por médicos, educadores e outros, além de também ser utilizado pelo público leigo e grupos de defesa dos direitos humanos, certo? Com relação aos níveis de gravidade, os vários níveis de gravidade da deficiência intelectual são definidos com base no funcionamento adaptativo e não em scores de QI, que envolve o quociente de inteligência. Uma vez que é o funcionamento adaptativo que determina o nível de apoio necessário que essa pessoa precisa receber, tá? Então, essa ideia que envolve funcionamento adaptativo é chave para o entendimento das deficiências aqui intelectuais. Pensando, então, nesses níveis de gravidade, nós vamos ter uma manifestação que envolve o nível leve, moderado, grave e profundo, tá? Então, são esses 4 níveis aqui. E esses 4 níveis, eles vão se revelar para a gente no entorno dos 3 domínios que eu já apontei para vocês no início aqui do vídeo, Então, envolve o domínio conceitual, social e prático, tá? Eu vou apontar aqui algumas informações mais relevantes
mas vocês podem ter acesso depois a todo este material escrito com todos os detalhamentos necessários. Ao pensarmos no domínio conceitual, né, em um nível de gravidade leve, observamos nas crianças pré-escolares que pode não haver diferenças conceituais óbvias. Nas crianças em idade escolar e nos adultos, encontramos dificuldades em aprender habilidades acadêmicas que envolvam leitura, escrita, matemática, tempo ou dinheiro. Já nos adultos, encontramos um pensamento abstrato, uma função executiva e uma memória de curto prazo, bem como o uso funcional de habilidades acadêmicas que se encontram prejudicados, tá certo? Então, todas essas habilidades aqui na fase adulta revelam fragilidades, né? Então, ao pensarmos nesse domínio conceitual, todas essas manifestações, esses desdobramentos da deficiência intelectual, também incidem sobre o domínio social e o domínio prático, tá? Então, ainda no nível leve, o que é que a gente pode pontuar aqui rapidamente? Que o indivíduo mostra-se imaturo nas relações sociais, não é? Revelando dificuldades em perceber com precisão as pistas sociais de seus pares. A comunicação, conversação e linguagem são mais concretas e imaturas, né, do que o esperado para a idade cronológica. Dificuldades de regulação da emoção e do comportamento, também de uma forma adequada à idade dele. Bem como há uma compreensão limitada do risco em situações sociais, né? Esse julgamento social é imaturo para a idade cronológica. Com relação ao domínio prático, o indivíduo pode funcionar de acordo com a idade nos cuidados pessoais, mas ele pode precisar de um certo apoio em várias tarefas, né, em várias demandas da sua rotina, tanto na vida adulta, tá? Como também ao pensarmos nas habilidades recreativas que envolvem esta pessoa, este sujeito. Na vida adulta, pode conseguir um emprego em funções que não enfatizem habilidades conceituais, não é? Mas ele já pode precisar de algum apoio, partindo aí de algumas demandas da rotina desse indivíduo. Ao olharmos, então, o nível moderado, né, pensando também no domínio conceitual, durante todo o desenvolvimento, as habilidades conceituais individuais ficam bastante atrás das habilidades de seus companheiros em mesma idade cronológica. Nos pré-escolares, a linguagem e as habilidades pré-acadêmicas desenvolvem-se com certa lentidão. Na idade escolar, também há um lento progresso na leitura, na escrita, na matemática, na compreensão do tempo e do dinheiro ao longo desses anos escolares. E na fase adulta, há um nível elementar dessas habilidades acadêmicas, havendo necessidade de apoio no trabalho e na vida pessoal. Com relação ao domínio social, ainda no nível moderado, a linguagem falada costuma ser um recurso primário para a comunicação social, embora com muito menos complexidade do que a de seus companheiros. A capacidade de relacionamento é evidente nos laços com família e amigos, né, mas eles podem não perceber ou interpretar com exatidão as pistas sociais. O julgamento social e a capacidade de tomar decisões são limitados, né, e há necessidade de apoio social e de comunicação para que eles obtenham sucesso nos seus ambientes de trabalho. E, por fim, o domínio prático, né, aponta para a gente que o indivíduo é capaz de dar conta, de corresponder às necessidades pessoais, envolvendo alimentar-se, vestir-se, né, as eliminações e a higiene até a fase adulta, ainda que haja uma necessidade de período prolongado de ensino e de tempo para que se torne independente nessas áreas. Da mesma forma, a atuação em algumas atividades domésticas pode ser, o desdobramento disso nas atividades domésticas pode acontecer ao longo da vida adulta, apesar de eles ainda precisarem de um apoio continuado. Ao pensarmos também no emprego, ao pensarmos também nas habilidades recreacionais, tudo isso pode ser alcançado, pode ser desenvolvido, porém, eles costumam precisar de um apoio, de um suporte ao longo desses contextos, dessas atividades. Ao visualizarmos o nível grave, pensando no domínio conceitual, há um alcance limitado dessas habilidades conceituais. Então,
Normalmente eles têm pouca compreensão da linguagem escrita ou de conceitos que envolvam números, quantidade, tempo e dinheiro. Os cuidadores proporcionam grande apoio para a solução de problemas ao longo da vida. Com relação ao domínio social, em um nível grave, a linguagem falada é bastante limitada. Então, aqui a gente já vai observar um desdobramento importante sobre a comunicação verbal desta pessoa, tá? Tanto com relação ao domínio de vocabulário, quanto ao uso da gramática, certo? Essa fala, essa comunicação também tem um foco no aqui e agora, nesses eventos diários. Então, elas estão muito relacionadas ao concreto, ao que eles podem vivenciar naquele exato momento. Né? Os indivíduos entendem discursos e comunicações gestuais simples, tá? A fala pode ser composta de palavras ou expressões isoladas, com possível suplementação por meios alternativos. Então, nesse caso, o uso de gestos, expressões faciais e corporais são muito bem-vindos. As relações com familiares e pessoas conhecidas constituem fonte de prazer e ajuda, não é? E no domínio prático, o que é que pode acontecer? Né? O que é que a gente visualiza? O indivíduo necessita de apoio para as atividades cotidianas dele, precisa de supervisão constante, né, em todos os momentos. Não é capaz de tomar decisões responsáveis sozinho, então ele precisa, de fato, de um apoio, precisa de um auxílio. Bem como nas tarefas domésticas, nas atividades recreativas e profissionais. A aquisição de habilidades em todos os domínios envolve o ensino prolongado e um apoio persistente, um apoio contínuo, né? E, por fim, ao visualizarmos o nível profundo, pensando então no domínio conceitual, as habilidades conceituais costumam envolver mais o mundo físico do que os processos simbólicos. A pessoa pode usar objetos de maneira direcionada a metas para o autocuidado, o trabalho e a recreação. Algumas habilidades visoespaciais, como combinar e classificar, baseadas em características físicas, podem ser sim adquiridas. E, por fim, a ocorrência concomitante de prejuízos motores e sensoriais, porém, pode impedir o uso funcional dos objetos. No domínio social, o que é que nós podemos observar? Né? O indivíduo apresenta compreensão muito limitada da comunicação simbólica na fala ou nos gestos. Pode entender algumas instruções ou gesticulações mais simples. Existe uma ampla expressão dos próprios desejos e emoções pela comunicação não verbal e simbólica. Né? A pessoa aprecia os relacionamentos com os membros bem conhecidos da família, tudo isso aí também, mais uma vez, é muito bem-vindo, tá? Além de iniciar interações sociais e reagir a elas por meio de pistas gestuais e emocionais. Né? E, por fim, no domínio prático, o indivíduo depende de outros para todos os aspectos de autocuidado, né? Para as demandas recreativas, né? Para as demandas laborais. Então, vale salientar que o suporte contínuo, nesses casos, se faz, né, bem necessário. A ocorrência concomitante de prejuízos físicos e sensoriais é uma barreira frequente à participação nas atividades cotidianas, né? Agora, o comportamento mal adaptativo está presente em uma minoria significativa, tá? Então, pensando nessas características diagnósticas, ao longo desses 4 graus, né, da deficiência intelectual, o que é que a gente pode, então, pontuar? Né, que as características essenciais da deficiência intelectual incluem déficits em capacidades mentais genéricas, prejuízo na função adaptativa diária, né, na comparação aí com seus grupos, e o início ocorre durante o período do desenvolvimento. O diagnóstico da deficiência intelectual baseia-se tanto em avaliação clínica quanto em testes padronizados das funções adaptativa e intelectual. E, por fim, alguns marcadores diagnósticos, né, que é importante que nós tenhamos em mente. Que marcadores diagnósticos são esses, certo? Indicam que uma avaliação abrangente inclui a avaliação da capacidade intelectual e do funcionamento adaptativo, para que nós possamos ter um entendimento, né, da gravidade desse transtorno e dos desdobramentos que ele sinaliza naqueles 3 domínios mais amplos, né? É o domínio conceitual, o social e o prático. A identificação de etiologias genéticas e não genéticas, a avaliação da existência ou não de condições médicas, né, associadas,
podemos encontrar quadros de deficiência intelectual em vários outros transtornos. A síndrome de Down, o transtorno do espectro autista, né, são condições em que nós podemos encontrar, né, a presença aí da deficiência intelectual em comorbidade, tá certo? A avaliação de transtornos mentais, emocionais e comportamentos comórbidos no geral, né? E os componentes de uma avaliação podem incluir toda uma história médica, pré-natal, perinatal, né? Toda aí uma avaliação também englobando exames de neuroimagem também se faz necessário, tá certo? Então, são condições, né, todo um contexto clínico que envolve o transtorno do desenvolvimento intelectual, mas tudo isso revela um desdobramento sobre a vida, né, desta pessoa como um todo, tá? Nas atividades sociais, na sua comunicação, né, no estabelecimento de um engajamento, de interação social, no envolvimento dessa criança, desse jovem com os seus pares, dentro da escola, na comunidade onde ele vive, tá certo? Então, pensando em todo esse contexto, eu queria finalizar esse vídeo, né, com duas ideias bem importantes, que na realidade eles vão sinalizar o início do nosso próximo vídeo mês que vem, né, que envolve as ideias de igualdade e de equidade. Ao pensarmos, ao olharmos aqui para essas imagens, visualizamos que o conceito de igualdade envolve o quê? São oportunidades que são direcionadas de uma forma igualitária a todas essas pessoas aqui, não é? Porém, a equidade, ela também contempla, de uma forma especial, as necessidades singulares, as necessidades que são particulares a cada indivíduo, a cada sujeito, não é? Então, é essa ideia da equidade que nós precisamos desenvolver e amadurecer cada vez mais, ao entendermos quais são as necessidades particulares de cada criança, de cada jovem, de cada adulto, tá bom? Então, eu gostaria de finalizar esse vídeo, mas pontuando que são discussões que vamos iniciar, que vamos, na realidade, continuar direcionando no próximo mês, tá certo? Então, a gente se vê, né? Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.